Pessoal, vamos lá? Continuando aqui o segundo módulo da última aula nossa, controle da administração pública. Nós estávamos na natureza jurídica dos tribunais de contas, tá? Cujo tema a gente começa a falar agora. Os tribunais de contas eles têm natureza jurídica, tema também conhecido como taxonomia. Se alguém for perguntar qual a taxonomia, dos tribunais de contas, perguntando a natureza jurídica, tá? Eles são órgãos públicos primários, despersonalizados, tá? Primários ou independentes, porque seu fundamento e estrutura encontram-se na própria Constituição Federal, não se sujeitando a qualquer tipo de subordinação hierárquica ou funcional a outras autoridades estatais, tá? São órgãos de natureza político-administrativa, não integram a estrutura do legislativo, executivo ou judiciário, e são órgãos diretamente ligados à entidade federativa sem permanecer a nenhum dos três poderes, tá? Simetria de regime entre os tribunais de contas e o poder judiciário. Embora não pertençam a nenhum dos três poderes, os tribunais de contas eles se aproximam do poder judiciário, por conta das suas atribuições, E aí está no artigo 73 da Constituição que traz justamente isso quanto ao TCU, Ele fala que o TCU será composto de 9 ministros, Tem sede no DF, quadro próprio de pessoal, jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96, que são as competências, dos tribunais judiciários, Por fim, o parágrafo 3º desse mesmo artigo, fala que terão, as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se as regras quanto à aposentadoria e pensão do artigo 40, tá? Então, por isso, fala-se que os tribunais de contas se aproximam, no tocante às atribuições, das atribuições do poder judiciário, tá? Sobre a indispensabilidade da função dos tribunais de contas, Eles são essenciais, conforme previsto na Constituição Federal. E aí, por conta da necessidade desse controle, que se exige, porque se deixar controlando já acontece o que acontece, imagina se não tiver nenhum controle, Então, falando justamente desse processo de controle, ele possui algumas características, Eles podem ser instaurados de ofício, o julgamento deve obedecer critérios objetivos de ordem técnica jurídica e não parâmetros políticos, não é obrigatória a participação de advogados, e não existe a figura de litigantes, Cabe medida cautelar para determinar o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício dessas funções, possa retardar, dificultar as investigações ou causar danos ao erário. As decisões definitivas têm natureza administrativa e são irretratáveis quanto ao mérito, tá? Cabe recurso ao judiciário no caso de lesão ou ameaça de direito. O processo é independente em relação às demais instâncias, de responsabilização civil, administrativa, política e por improbidade. E, por fim, a decisão que resulte em imputação de débito ou multa tem força de título executivo extrajudicial, conforme artigo 71, parágrafo 3º. Essas são as características do processo de controle. Qual que é o alcance da imputação desse débito, o último que eu falei? Eles serão executados judicialmente, pela lei de execuções fiscais, o rito lá previsto na 6.830, de 1980. Os tribunais de contas também possuem competência fiscalizadora e corretiva em procedimentos licitatórios. O estudo está lá no artigo 113, parágrafo 2º da Lei 8666 de 93, Podendo solicitar cópia de edital de licitação já publicado e determinar ainda a adoção de medidas corretivas de cumprimento obrigatório a todos os órgãos e entidades da administração, desde que a solicitação seja motivada e
casuística, tá? A gente passa agora ao controle judicial. O controle judicial ele é realizado sempre mediante provocação, né, podendo ser prévio ou posterior. No Brasil, adota o modelo inglês, ou de jurisdição una, e não o modelo francês, do contencioso administrativo. Todas as causas são decididas pelo Poder Judiciário, mesmo aquelas que envolvam o interesse da administração. Né? Os únicos limites importantes às atividades administrativas dizem respeito aos atos políticos e aos atos chamados interna corporis, né? As mais importantes ações judiciais de controle existentes no ordenamento jurídico são o mandado de segurança, está lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, e na Lei 12.016, né, aqueles atos buscando proteger direito líquido e certo, né, que precisa ter prova constitucional, prova documental pré-constituída, né, e aí lá no material tem alguns pontos, né, que não cabe o uso de mandado de segurança, súmulas 266, 267, 268 e 269 do STF, depois vocês deem uma lida, tá? Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial contra trânsito em julgado, não cabe mandado de segurança, mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, né? Súmula 269. Outro meio, além do mandado de segurança, o habeas corpus, previsto na Constituição, né, no artigo 68, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar sofrer ameaçado, né, na sua liberdade de locomoção, né, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ação popular. A ação popular prevista essa no inciso 73 da Constituição Federal, do artigo 5º, e na Lei 4717 de 65, proposta por qualquer cidadão visando anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, né, em prol da moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico, cultural. O autor fica isento de custos judiciais, além do ônus de sucumbência, salvo se comprovada má-fé. Então, 3. 4. Mandado de injunção, previsto no artigo 71 do artigo 5º da Constituição Federal, né, a ser impetrado sempre, né, que a falta da norma regulamentadora torne inviável, né, o exercício dos direitos e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, olha só, nacionalidade, soberania e cidadania, beleza? Julgado procedente, o mandado de injunção ordenará a expedição de lei regulamentadora ou de qualquer outro ato administrativo indispensável para viabilizar o exercício de direitos e garantias constitucionais, beleza? Mandado de injunção. Temos também o 5º, habeas data, né, previsto lá no inciso 72 do artigo 5º da Constituição Federal, que visa assegurar o conhecimento, retificação ou contestação de informações relativas a pessoas do impetrante, né, constante registro de banco de dados das entidades governamentais de caráter público. Temos a ação civil pública, né, que está previsto no artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal e na Lei 7347 de 85, que é proposta para a proteção de direitos difusos ou coletivos, né? Pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, por quaisquer um dos entes federativos, autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista, associação que atenda os requisitos da lei, né, da ação civil pública, e pelo Conselho Federal da OAB, né? Esse foi o 6º. 7º, ação de improbidade, prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e na Lei 8.429 de 92, né? Que é aquela ação visando tipificar as condutas, né? Investigar as condutas praticadas por agentes públicos que se encontram tipificadas como crime, né, que tem como sanções a suspensão de direito político, devolução de bens, multa civil, perda da função pública, indisponibilidade dos bens
e proibição de contratar, né, com o Estado, além do ressarcimento integral do dano. Beleza? Tranquilo? E por fim, nós temos o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal por abuso de autoridade, regulado pela Lei 4898 de 65, né? Esse direito de representação será exercido nas hipóteses previstas na lei por meio de petição, né? Que ela é dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar a autoridade civil ou militar culpada à respectiva sanção, ou dirigida a órgão do MP que tiver competência para iniciar processo de crime contra a autoridade culpada. Beleza? Tranquilo? Último tema, prescrição no direito administrativo, né? Significa prescrição é a perda da pretensão, né? Direito de ação devido à inércia do titular, né? Também reconhecido pela legislação pertinente do direito administrativo. Então a gente tem um prazo, né, para interpor recurso na esfera administrativa. Via de regra, o prazo é de 5 dias. Via de regra, o prazo é de 5 dias. Para a propositura de ações judiciais, o prazo é de 5 anos. Então, para o prazo de ações judiciais, o prazo prescricional é de 5 anos, tá? Os prazos de suspensão e interrupção previstos na legislação civil também aplicam-se, né? Na suspensão ou interrupção dos prazos administrativos. E por fim, cabe a gente falar sobre a coisa julgada administrativa, né? Coisa julgada administrativa nada mais é que a característica, né, atribuída a uma determinada decisão tida como imutável após o escoamento de todos os prazos para interposição de recursos administrativos. Assim, né, é o trânsito em julgado do auto de infração, né, quando não puder ser mais impugnado administrativamente pelo contribuinte. Então, esgotadas as vias recursais administrativas, somente poderá recorrer ao judiciário, tá? Então, os atos podem ser revisados, né, pelo Poder Judiciário. Então, quando fala em coisa julgada administrativa, é a preclusão administrativa, né? É a proibição de revisão por parte da administração, seria um trânsito em julgado administrativo, tá? Então, com ressalvas, entre aspas, porque não existe essa expressão, tá bom? Beleza? Somente as decisões proferidas em sede do Poder Judiciário, né, que produzem coisa julgada material. Finalizada essa aula, quadro sinótico no final do material, deem uma lida, resolvam as questões e fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês. Beleza, gente? Um abraço. Tchau, tchau.